Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais especificamente, essa aula é dirigida aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje o que eu me refiro é dia 12 de julho de 2020 e trata-se da nossa 16ª Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje nós veremos o capítulo de número 33, que trata do assunto juízo final. Estamos tratando hoje da sessão de número 3, a última sessão deste capítulo. Portanto, vamos a ela. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Vamos observar esta redação, ou ao observar esta redação, vemos que ela trata de um tema, né? O que deseja Cristo sobre o dia do juízo? Isso vai ficar claro à medida que nós vamos retornar a olhar o texto que acabamos de ler e destacar algumas informações. E após destacar estas informações, nós iremos construir um tipo de ilustração do texto que lemos para melhor entendimento. Então, o destaque aqui é a pessoa de Cristo. O que Cristo quer? Cristo, primeiro, para afastar os homens do pecado, para maior consolação dos justos nas suas adversidades. Primeiro, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também, quer que esse dia não seja conhecido dos homens. Então, Cristo quer pelo menos duas coisas acerca do dia do juízo. Isso vai ficar mais claro agora. Então, Cristo, sobre o juízo, Ele quer que tenhamos certeza deste dia. Fazendo assim, ocorrerá o afastamento do pecado e ocorrerá o consolo do justo nas adversidades. É isso que Cristo tem tela através do seu primeiro desejo, conforme o texto que lemos da Confissão de Fé de Westminster. E também Cristo quer o desconhecimento da data, para que afaste-se da confiança carnal, ou seja, as pessoas não tenham confiança em si, nas suas boas obras, ou qualquer tipo de mérito para conquistar a salvação, e isso também dará um sentido de serem vigilantes, uma vez que, desconhecendo a data, o Senhor pode vir a qualquer momento. Então, este esquema que você tem diante de você, nesta tela, ele organiza as informações do texto que nós lemos em forma de esquema. O que deve ficar claro para nós é que haverá o último dia. E por último dia se entende-se a vinda de Cristo, que estabelecerá o juízo. Sua vinda será semelhante ao dia do dilúvio. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Este texto se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículos 38 ao 39. E aqui na sua tela você vê a retratação do episódio do dilúvio, né? E nós vemos aí a Arca da Aliança já sobre as águas e as pessoas que
não ficaram atentas ao sinal ou a evidência da construção da arca por Noé, isso não pesou o coração delas, acabaram morrendo, sendo destruídas. Sua vinda será semelhante ao juízo sobre Sodoma e Gomorra. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O texto se encontra em Lucas, no seu capítulo 17, versos 28 a 29. E como você vê aí em meio à tela, a ilustração do episódio da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra pelo juízo de Deus. O que há em comum entre esses dois episódios encontra-se na falta de importância que receberam das pessoas de seu tempo, isto é, como a imagem à esquerda demonstra, as pessoas não estavam muito preocupadas com a construção da arca por Noé e ignoravam a sua construção ao ponto de que ninguém entrou na arca ao não ser os animais, ou seja, os contemporâneos de Noé ignoraram por completo a evidência de que haveria um juízo iminente. Assim também como os contemporâneos de Ló, aqueles que compartilhavam da sua geração, ignoravam a presença de um justo no meio deles, não pesaram isso no coração e de repente veio o fogo do céu e destruiu a todos da geração de Ló que se encontravam na cidade de Sodoma e Gomorra, como esta imagem à sua esquerda tenta ilustrar também. Então, o grande destaque entre essas duas é o as pessoas estarem desapercebidas. Palavrinha difícil, mas que saiu. As pessoas não estavam percebendo que haveria um juízo iminente. Jesus disse que o mesmo ocorrerá por ocasião de sua vinda. Muitos se encontrarão desapercebidos. Isso porque não foi revelado a data de sua futura vinda. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, disse Jesus, registrado em Atos, no capítulo 1, verso 7, por ocasião da sua ascensão aos céus, como esta imagem no meio da sua tela tenta reproduzir este episódio, dos dois anjos se aproximando dos galileus que estavam olhando Jesus Cristo subindo aos céus e perguntando se neste tempo, no momento da sua subida, que Cristo haveria de trazer o reino em sua plenitude. E aí então você vê a resposta de Cristo embaixo, que não competia a ele saber disso. E os anjos dizendo que o Cristo que sobe visivelmente retornará da mesma maneira visivelmente. A Confissão de Fé de Westminster sobre a certeza do juízo estabelece que isso nos move para duas ações. Vejamos. Primeira ação. Saber que haverá um juízo inibe as pessoas de entregarem-se ao pecado. Pessoas conscientes que haverá um juízo recusarão ofertas tentadoras, como esta imagem mais acima demonstra, a pessoa recusando suborno. Certeza do juízo, com a certeza do juízo, determinada pessoa recusará fazer mal ao próximo, ou seja, mesmo sendo servida oportunidade de fazer mal, ela não recorrerá à violência. Portanto, o temor a Deus pode afastar a pessoa do mal, ou seja, a pessoa com temor a Deus, sabendo que haverá de prestar contas diante do grande juiz, ela pensará várias vezes antes de impetrar uma ação que possa causar prejuízos a ela. Segunda ação. Saber que haverá um juízo também é fonte de consolo. Consolo em saber que toda a carreira cristã nos direcionará a Deus, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20.
Ou seja, saber que haverá um dia de juízo também quer dizer que haverá um final de todas as coisas e que Deus estabelecerá a paz para todo sempre. E isto é fonte de consolo. Assim também consola em saber que a justiça triunfará plenamente e todo o mal será punido. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Salmo de número 73, verso 18, registra aí o pensamento de Asaf acerca daqueles que pareciam triunfar em sua geração, em sua época, fazendo mal, dizendo que certamente o juízo viria sobre eles em determinado dia. Tratar de assuntos concernentes ao fim dos tempos sempre traz consigo algumas perguntas. Vamos considerar apenas, por enquanto, a próxima pergunta, devido à questão de espaço, de tempo, e de assuntos que estamos tratando. Não vamos abordar muitas, mas vamos nos ater a uma pergunta. Existirão sinais que demonstram que o dia se aproxima? Essa pergunta nos leva a uma área da teologia comumente chamada de escatologia, que seria o estudo das últimas coisas. E é muito comum seitas e heresias abusarem desse tema. A história registra que muitas seitas chegaram à pretensão, ousadia de afirmar que Jesus voltaria em determinada data. Então, essa orientação escatológica, ela foi marca de heresias, por exemplo. O que a Bíblia ensina, e a Confissão de Fé de Westminster enfatiza nesta sessão, é que não se é possível determinar o tempo do juízo, ou seja, não podemos determinar quando Jesus Cristo irá voltar. Um dos sinais geralmente requisitado por quem assume uma orientação escatológica é que a perseguição dos cristãos é um indicativo do retorno de Jesus Cristo, ou pelo menos um sinal de sua vinda. Então, vez por outra, alguém recebe uma notícia de determinada morte de cristãos em um determinado país, assassinato de missionários, então começa a alardear, dizer: vejam, Jesus está voltando, é um sinal de sua vinda. É preciso considerar, no entanto, que perseguições aos cristãos não é a marca apenas de algo que antecederia o dia do juízo, mas também fez parte da história da igreja em vários de seus momentos. E aqui esta imagem que você vê em sua tela procura retratar a perseguição que os cristãos sofreram pelo Império Romano, principalmente no seu segundo século e também no seu primeiro século. Ou seja, a morte aos cristãos, este episódio de morte aos cristãos, assassínio aos cristãos, não é característico apenas dos momentos que antecedem a vida do Senhor, mas no decorrer da história cristã houve inúmeras chacinas de cristãos em vários lugares do mundo. Então, é claro que isto sempre nos impressiona e entristece. É natural, como cristãos, isso deve mesmo fazer parte das nossas orações, pedir a Deus o cuidado dos nossos irmãos que sofrem perseguições, até mesmo por nós que possamos sofrer alguma perseguição em nosso território nacional em determinado momento. Mas a questão é que a morte aos cristãos não é algo exclusivo ao final dos tempos, mas também existira no decorrer da era cristã. Por isso, sempre é bom ponderar. Antes de assumirmos posicionamentos, precisamos considerar a consistência de nossos argumentos bíblicos. Então, muito cuidado, tem muita gente que levanta bandeiras acerca do final dos tempos. Eu acredito assim, as coisas vão acontecer desta maneira. Cuidado, pondere, vê se isso de fato possui uma argumentação bíblica consistente. E lembrando, ninguém está autorizado pela Bíblia a determinar qual é o tempo do fim. Vamos observar o que a Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus espera dos cristãos acerca desses assuntos tratados até agora. Ele espera que, ou a Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus espera o quê? Que nós estejamos sempre vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã
para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Esse texto encontra-se em Marcos, no capítulo 13, verso 35 ao 36. Algumas observações. Primeira observação acerca dos assuntos que tratamos nesta sessão e que também, de certa forma, abarcam das outras duas sessões desse capítulo 33. Primeira observação: a Confissão de Fé de Westminster direcionou a construção de seu argumento mais na ética do que na análise de interpretações bíblicas. Isto quer dizer que ela enfatizou os principais pontos da fé cristã acerca dos fins do tempo. Afirmou a condição do homem após a morte, para onde o homem irá. Sabemos que o ímpio irá para o inferno, o fiel irá para o céu. Afirmou acerca do retorno de Cristo, certeza, a ressurreição dos mortos, a certeza do juízo final e a necessidade de vigilância. Então, a Confissão de Fé de Westminster ela não procurou inovar ou dedicar muito tempo a discutir miudezas ou assuntos muito periféricos, mas tratou de grandes bolsões de doutrinas cristãs que nos acompanham desde o credo apostólico, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Nós veremos daqui a pouco. E conclui com ênfase nos deveres dos cristãos de posse da consciência da certeza do juízo. O que nós devemos fazer? Afastar-nos do pecado e cultivar a vigilância. Ou seja, a crença do juízo e a crença na vinda do Cristo ressurreto, ela deve produzir em nós maior santidade, através do afastamento do pecado e de cultivo à vigilância, e não um apego à curiosidade. Coisas diferentes. Segunda observação: existem diversos entendimentos sobre escatologia. E os entendimentos majoritários, isto é, onde se concentra a maioria dos cristãos de orientação protestante, são amilenismo, pré-milenismo e o pós-milenista. O que eu quero dizer com esta imagem aqui? Quero dizer que muitas discussões teológicas e por protestantes, eu projeto aí o mundo chamado evangélico de hoje, irá se concentrar nesses três tipos de orientação escatológica, que eu passo agora a explicar a grosso modo, de uma forma muito resumida, neste momento. O amilenismo. Comecemos pelo amilenismo. O amilenismo afirma que os 1000 anos não são literais e a Igreja os vive entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que é o amilenismo? O amilenismo, portanto, é esse tipo de postura. O que é o milênio? O milênio é a declaração de que Cristo reinará durante 1000 anos. Isso se encontra no livro de Apocalipse. E os amilenistas, ou aqueles de orientação escatológica milenista, afirmam que nós já estamos vivendo o milênio desde que Cristo veio pela primeira vez, então, e foi crucificado, até a sua vinda. Esse período abarca o milênio. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, nós já estamos no ano 2000? Sim, porque o milênio, como eu disse aí em cima, não é entendido como literal, e sim como uma grande porção de tempo. Esta é a interpretação milenista. 1000 anos não é literalmente 1000 anos, mas simplesmente a maneira de se reportar a um período de tempo muito grande, segundo a crença milenista, a postura milenista da interpretação de Apocalipse. E haverá um aumento de apostasia e perseguição no período que antecede a vinda de Cristo. Então você pode perceber que esta linha abaixo entre a cruz e a nuvem, que simboliza a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, você veja que começa a ficar mais escura à medida que se aproxima da nuvem. Por quê? Para tentar ilustrar que neste período haverá mais perseguição aos cristãos. Esta é a postura de orientação escatológica milenista. Temos outra. Tem o pós-milenismo. O pós-milenismo afirma que Cristo vem após o milênio e que será um período de paz e justiça. Ou seja, esta primeira vinda de Cristo, entre a cruz e a segunda vinda, representada por essa nuvem, ela segue-se sobre a questão do
milênio, né? Ou seja, o milênio será entendido também por esse período entre a cruz e a primeira vinda. E se você perceber, haverá um aumento de paz e harmonia entre a humanidade no período que antecede a vinda de Cristo. Isso é importante. Então, houve, se você perceber nesta linha que está entre a cruz e a nuvem, há um clareamento antes da chegada de Cristo, porque uma das posturas que diferencia o pós-milenismo do amilenista que eu acabei de falar é que o pós-milenista afirma que o tempo que antecede a vinda de Cristo não será marcado por uma grande tribulação, mas será marcado por um ambiente, uma atmosfera de paz entre os homens, e o cristianismo se estabeleceria no mundo inteiro, e então viria o juízo. Então, o que há em comum entre o pós-milenismo e o amilenismo é que eles entendem que esta era se dará antes da vinda de Cristo, né? Ou seja, o milênio já estará sendo vivido, né? Por isso pós-milênio, Jesus vem depois do milênio, né? O que o pós-milenista entende? Que também o milênio será vivido nesta era antes de Cristo chegar. Mas ele enfatiza mais a harmonia e a justiça, que irá acentuar-se na era e que isto irá se chamar milênio, e aí Cristo vem. Então, Cristo só vem depois do milênio. E tem o pré-milenismo. O pré-milenismo afirma que Cristo vem antes, por isso pré do milênio, para reinar nesse período. Então você tem um período histórico entre a cruz e a nuvem, representado por essa faixa azul consistente aí, até a nuvem, e depois você tem o milênio. Então o milênio seria esta porção após a nuvem aí, e aí viria o juízo. Antes do juízo haverá uma última rebelião da humanidade. Então os pré-milenistas, eles acreditam que ainda este milênio, esse recorte de tempo de 1000 anos antes do juízo, haverá um ambiente de revolta contra Cristo no final desse milênio, e aí virá o juízo cabalmente. Então isso que diferencia o pré-milenista do pós-milenista e do amilenismo. Eles acreditam que o milênio ocorrerá depois da vinda de Cristo. Cristo reinará fisicamente nesse período de 1000 anos, e aí virá o juízo. Em linhas gerais, estes entendimentos podem ser descritos assim, né? Que é a repetição do que foi dito em quadros agora há pouco, né? O amilenismo afirma que os 1000 anos não são literais, e a igreja os vive entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, para o amilenista, nós já estamos no milênio. O pós-milenismo afirma que Cristo vem após o milênio, que será um período de paz e justiça, né? Ou seja, o milênio pode até estar acontecendo entre nós, se isto for marcado por um período de paz e justiça sobre a terra, e que isso vai aumentando de tamanha grandeza que Cristo vem. E o pré-milenismo afirma que Cristo vem antes do milênio para reinar nesse período, ou seja, Jesus Cristo vem e aí instaura o milênio. Então, essa é a diferença do pré-milenismo para os outros dois posicionamentos. Claro, meus irmãos e irmãs, isto é um resumo. Existe em cada área dessas orientações que eu citei, existem aí ramos. Então existem amilenistas que vão propor dentro do amilenismo outros tipos de postura menor, inclinações. Assim também o pós-milenismo, existem algumas inclinações mais para uma evidência para outra, e o pré-milenismo, inclusive o pré-milenismo irá até se desdobrar em pré-milenismo histórico, dispensacionalista. Então, aqui proposto está apenas, em linhas gerais, uma rasa explicação sobre esses assuntos, mas que pelo menos trago a você para que você tenha conhecimento da existência desses posicionamentos. Considerações. Eu aqui vou me ater ao quadro que tem sido recorrente nas duas últimas aulas, para deixar registrado que é importante que cada um de nós tenha em vista uma imagem linear do que irá acontecer até o final.
Então nós temos aquele desenho da humanidade, segue-se que haverá a morte, né? Ordinariamente nós todos iremos morrer, a não ser que Cristo volte antes, mas concebendo uma forma ordinária, natural, todos nós iremos morrer. Os justos irão para o céu e aguardarão, né, com Cristo, e os injustos irão para o inferno. Após esse período, né, haverá a ressurreição, onde as nossas almas, tanto dos justos quanto dos justos, irão reencontrar-se com o corpo, por isso almas e corpo e sepultura aí, que é a vinda de Cristo, e haverá então o juízo. Após o juízo, então a destinação se dá assim: o justo, representado aí em cima por um homenzinho azul, e embaixo os injustos e os anjos rebeldes estão representados em vermelho. Sempre lembrando que por justos se entendem pessoas que estão justificadas em Cristo, e não pessoas que são justas por si mesmas. Ninguém pode se auto-justificar. Nós somos justos por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que é o nosso mediador. E, dito isso, terão diferentes determinações ou endereçamentos, né? O justo, lá em cima, receberá o galardão, né? Ilustrado aí por essa imagem, recebendo o troféuzinho, e o ímpio, ele irá para o lago de fogo, onde sofrerá eternamente. O justo irá ainda para o novo céu e a nova terra. Portanto, esta é a imagem que se dá do capítulo de número 33, que trata a confissão de fé de Westminster acerca do fim dos tempos. A todos aqueles que possuem alguma dúvida sobre esse assunto ou precisam de indicações de leitura para os temas tratados, eu relembro que estamos disponibilizando um e-mail para o contato. Alguns irmãos já entraram em contato conosco através deste e-mail que está embaixo, ipbitaquá@responde@gmail.com. Mande a sua dúvida, comentário, e você receberá um retorno o mais breve possível. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos e irmãs, e que possamos estar persuadidos das coisas conforme a Bíblia trata que hão de acontecer. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.